Quero compartilhar com você de um tema que é muito importante, haja vista as lutas que as famílias estão enfrentando. Lute pelo seu casamento, pode ficar com a Bíblia aberta e fazer só anotações se você quiser, porque o texto eu pedi para colocar no multimídia, e é um texto de 2 Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. Nós vamos usar esse texto para falar da importância de não abrir mão de uma coisa ou de algo ou de alguém importante na nossa vida. E esse texto diz o seguinte: depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Leí, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Eu não vou me deter muito nesse personagem, mas à guisa de introdução eu quero só dizer o seguinte: nesse capítulo de 2 Samuel, no capítulo 23, que foi o texto que nós lemos, nós vamos encontrar uma relação de 37 valentes de Davi. A Bíblia cita-os pelo nome. A Bíblia não diz, por exemplo, que outro rei teve valentes, ou pelo menos Saul, a Bíblia não cita qual eram os valentes de Davi, mas a Bíblia vai dizer que Davi tinha 37. E de uma maneira assim, muito específica, vai dizer sobre um ato feito por esse homem chamado Samá. Diz que ele se postou diante de uma situação e ele não arredou o pé, não saiu dali, enquanto ele não conseguiu a sua vitória. Vieram os filisteus e ele estava diante de um campo de lentilha. A Bíblia vai mencionar lentilha mais 2 vezes além dessa aí na Bíblia. Era provavelmente, ou era com certeza, um alimento que o povo comia, e se comia muito ou não, a gente não sabe. A gente se lembra de lentilha, por exemplo, no caso lá de Esaú e Jacó, vocês se lembram disso? Que Jacó vendeu ou comprou a primogenitura de Esaú com um guisado de lentilhas. Mas ali estava uma situação em que o povo filisteu veio, queria tomar o campo de lentilhas, e Samá disse: aqui o negócio é diferente, comigo o negócio é diferente. Se ele matou muita gente, a Bíblia não vai dizer a quantidade, vai dizer que o Senhor, através dessa disposição e desse trabalho de Samá, o Senhor deu um grande livramento. Hoje a gente tem muitos interesses contra o casamento, contra a família, contra os valores que estão escritos na palavra de Deus para a família. A gente tem, por exemplo, a mídia, que trabalha contra a família, e aí, de uma forma assim, muito sutil, o diabo tem se utilizado da mídia, dos filmes, dos desenhos, das novelas, dos programas de entretenimento, tipo Big Brother, né, e tantos similares, para disseminar os valores na família. Nós temos, por exemplo, a instituição chamada Estado, governo, que não tem trabalhado a favor da família. Nós temos ONGs, que são organizações não governamentais, que têm trabalhado contra a família. E aí, queridos, nós precisamos, como igreja, dar uma resposta ao mundo dizendo o seguinte: nós cremos na família. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. A gente não pode se conformar com o que o mundo está querendo impor na família. Aí eu aproveito para falar de maneira específica as leis que têm sido aceitas de maneira assim, porque todo mundo faz, porque é normal, porque daqui a uns dias todo mundo está fazendo. Por exemplo, pró-aborto, leis que vão a cada dia mais firmar valores, conceitos e comportamentos homossexuais, leis que favorecem o divórcio. Hoje é mais fácil descasar do que casar, e eu estou falando literalmente. 3 meses você leva no mínimo para você botar os seus papéis lá no
cartório para que possa ter a aprovação para o casamento. 20 dias, né, você dá entrada e com 20 dias você está com papel de divórcio, salvo algumas exceções, se você não tiver filhos, etc, etc, em qualquer cartório de qualquer esquina. Então, a instituição, o Estado, não tem trabalhado em favor da família, e a igreja, ela tem e precisa continuar trabalhando. Lute pelo seu casamento. Quem é da velha guarda, como alguns aqui, poucos, não são muitos, eu não sou dessa época, mas me lembro de uma música, e eu quero iniciar minha palavra nessa noite com essa música. Uma marchinha até interessante, que quando eu falar da letra você vai se lembrar. Que diz assim: vou dar bolacha em quem mexer com minha nega, já dei colher demais, agora chega. Há 10 mulheres para cada um no Rio de Janeiro. A nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Sabia que vocês iam se lembrar, né? A nega é minha, ninguém tasca, eu vi primeiro. Ah, gente, isso fazia muito sucesso, sei lá, há uns 30 anos atrás, porque eu vi só dava isso. 1, 2, 3, meu barraco fica assim de gavião, né? Não vem. O que esse cara está querendo dizer? Eu nem sei quem é o cantor dessa música, mas ele está dizendo o seguinte, como Samar: o campo é meu, não vem que aqui você vai morrer. E ele está dizendo, esse cantor está dizendo, não vem para cá, porque a nega já tem dono, né? A mulher é minha, a esposa é minha. E eu quero dizer isso: lute pelo seu casamento, lute pelo seu filho, lute pelo seu marido, lute pela sua mulher, lute pela sua família, porque Deus quer que a gente lute por ele. Como eu vou falar assim de maneira muito específica hoje, porque eu depois lá na frente vou falar sobre lute pelos seus filhos, eu quero falar de maneira muito específica com a luta que nós devemos empreender pelo nosso casamento. Quanto vale o seu casamento? É a primeira pergunta. Porque quanto mais valor a gente dá a algo, mais a gente cuida. Vou usar aqui como ilustração, por exemplo, um seguro. Se você tem um carro que vale muito, você não vai andar por aqui, né, no nosso querido estado do Rio de Janeiro, sem seguro. Por que você não vai andar? Porque o risco de perder esse patrimônio é muito grande. Se, em alguns casos, né, em algumas cidades, existe muito disseminado a questão do seguro pela casa, porque há muitos roubos, muitos furtos e etc. Mas ninguém faz seguro de coisa pequena, tipo um calçado que você usa, tipo um aparelho de televisão na sua casa, porque você pensa assim, não, R$400, R$500, R$100 ou R$50 no calçado, não vale a pena fazer seguro, é mais vantagem de ir lá comprar. Eu quero dizer isso para dizer o seguinte: quanto mais a gente ama, mais a gente protege. Quanto mais a gente dá valor, mais a gente cuida. Se o seu casamento vale pouco, significa que você não vai dar muito cuidado a ele, mas se você tem um valor muito grande, ou olha para o seu casamento como algo de muito valor, você vai protegê-lo e vai cuidar. O que é casamento? Casamento, se você for ver lá no dicionário, é consórcio. E consórcio pressupõe uma união em todos os aspectos. Toda vez que eu vou aconselhar jovens, o pessoal que namora e que está noivo, que vai fazer curso de noivo ou vai fazer curso de namoro, eu tenho dito o seguinte: casamento é a união mais íntima que alguém pode desenvolver, que permite até, e só no casamento é que se permite, a intimidade sexual. Mas tem muitos casamentos que não são consórcio. Tem muitos casamentos em que as duas pessoas se unem para morar debaixo de um mesmo teto, e que esse teto não abriga um lar, ele é mais um albergue, que abriga, parece, pessoas diferentes, pessoas com interesses diferentes, e não um casamento. Porque quando alguém tem um casamento de verdade, todas as coisas que eles têm em comum, dinheiro, problemas, sucesso, investimento, tudo que se faz no casamento é para os dois. E aí eu estou pensando inicialmente em marido e mulher, em homem e mulher que se unem para ser casado. Casamento é uma frase que você já deve ter ouvido por aí, não vem pronto. Casamento a gente precisa fazer investimento nele. E aí desses investimentos emocionais, espirituais, físicos, muitas coisas que acontecem no nosso casamento são pequenas coisas que vão minando a resistência do nosso casamento. Eu tenho dito e vou repetir:
Ninguém tropeça em uma montanha, nós tropeçamos em pequenas pedras.